Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e hoje mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Hoje eu trouxe uma questão para a gente discutir que trata do assunto conduta frente a uma fibrilação atrial paroxística. Aqui no canal do CardioSite você aprende resolvendo questões, tá? Muito bem, então a questão é a questão da prova de residência médica, a questão 18, da prova de residência médica da Unicamp. Na área de especialidades clínicas, essa prova foi aplicada agora no ano de 2021, tá? Então é uma prova bem recente. A questão 18 dessa prova tem o seguinte enunciado: mulher, 73 anos, tem diagnóstico de fibrilação atrial paroxística, antecedentes pessoais, ela é hipertensa controlada com medicação, ela nega diabetes, nega outras comorbidades, nega também internações prévias. Radiograma de tórax tem uma área cardíaca normal, sem calcificações vasculares. Aí diz, em relação à abordagem terapêutica da fibrilação atrial nesta paciente é correto. Primeiro a gente precisa aí destacar os pontos principais desse enunciado, tá? Então, a gente tem uma paciente feminina, a idade dela é de 73 anos e ela tem o diagnóstico já afirmado de fibrilação atrial paroxística. O que é uma fibrilação atrial paroxística, né? A fibrilação atrial paroxística é aquela que se inicia subitamente e é interrompida em até 7 dias, de forma espontânea ou ainda através de intervenção médica, tá? A gente pode ter também a fibrilação atrial persistente, persistente de longa duração ou ainda permanente, tá? Mas no nosso caso aqui, a paciente ela é portadora de fibrilação atrial paroxística. Outro dado importante é que essa paciente ela é hipertensa e a questão ela quer a alternativa correta, tá? Então, esses são os pontos de destaque aí no enunciado. Muito bem. Toda vez que a gente estiver diante de um paciente com fibrilação atrial, seja ela paroxística, persistente de longa duração ou ainda permanente, a gente deve realizar o score de Chades-Vasque. Para que serve o score de Chades-Vasque? O score de Chades-Vasque, ele vai avaliar o risco que o paciente tem de ter um evento cardioembólico, tá? Então o score de Chades-Vasque avalia o risco, de eventos cardioembólicos. Muito bem, então o Chades-Vasque é um mnemônico, cada item desse aí ganha uma pontuação. O paciente, se ele for portador de insuficiência cardíaca, ele ganha 1 ponto, se for portador de hipertensão, ganha 1 ponto, se a idade do paciente for maior ou igual a 75 anos, ganha 2 pontos, se for diabético, ganha 1 ponto. Se tiver um antecedente, uma história prévia de AVC ou de ataque isquêmico transitório, esse paciente ganha 2 pontos. Se tiver história de doença vascular periférica ou ainda de doença arterial coronariana, ganha 1 ponto. Se a idade do paciente estiver entre 65 e 74 anos, ganha também 1 ponto. E se for do sexo feminino, ganha também 1 ponto. No caso da nossa paciente, da questão 18, ela é uma paciente hipertensa, ela tem 73 anos, então ela ganha também 1 ponto, e ela é do sexo feminino. Se a gente somar aí, a gente vai ver que o score de Chades-Vasque da paciente é de 3 pontos, tá? Então, guarda aí, o score de Chades-Vasque da paciente é de 3 pontos. Muito bem, então, antes da gente chegar lá às alternativas da questão, vamos fazer algumas considerações aqui em relação à fibrilação atrial, tá? Então vamos lá. Os pacientes com FA valvar. O que é um paciente com FA valvar? É aquele paciente portador de fibrilação atrial e que também tem, ou uma estenose mitral de moderada a grave ou ainda uma prótese valvar mecânica, tá? Então, esses pacientes são considerados pacientes portadores de FA valvar. Nesse caso, se o paciente é portador de FA valvar, ele tem indicação de anticoagulação, nem precisa fazer score de Chades-Vasque, tá? Por quê? Porque esses pacientes têm alto risco de eventos cardioembólicos, então a gente já anticoagula. E a anticoagulação, ela é exclusivamente feita com antagonista da vitamina K, ou seja, no caso aí com a varfarina, tá? A gente não pode usar nesses pacientes, os chamados DOACs, ou anticoagulantes orais diretos, tá? A gente não pode utilizar dabigatrana, rivaroxabana, edoxabana, nenhum desses medicamentos, somente antagonista da vitamina K, tá certo? Muito bem.
Outra consideração, os pacientes com FA não valvar. O que é o paciente com FA não valvar? É aquele paciente que não se enquadra como sendo portador de FA valvar, tá? Então, se ele não tem estenose mitral de moderada a grave e não tem prótese valvar mecânica, né, e tem fibrilação atrial, ele é portador de uma FA não valvar. Então, esses pacientes com SCOD Chade-Svask, sendo homem de 0 e mulher de 1 ponto, tá? Esses pacientes não necessitam de anticoagulação, tá? Não necessitam. Ah, eu posso fazer antiagregante, AS, clopidogrel? Não, também não. Esse paciente, se ele não tem indicação de anticoagulação, você não faz absolutamente nada, tá? No caso aí de fibrilação atrial, ou a gente anticoagula o paciente, tá? Ou a gente não faz nada. A gente não prescreve antiagregante plaquetário nesses casos. Muito bem. Outra consideração, pacientes com FA não valvar, com SCOD Chade-Svask maior ou igual a 2 para homens ou maior ou igual a 3 para mulheres, tá? Faz-se necessária a anticoagulação, tá? E aí, nesse caso aí, pode ser realizado os novos anticoagulantes, né? Os anticoagulantes orais diretos, né? Rivaroxabana, apixabana, edoxabana, dabigatrana, né? Se o paciente, claro, não tiver nenhuma contraindicação, ou então, se o paciente não tiver condições de adquirir esses anticoagulantes orais diretos, que o custo é um pouco alto, né, pode ser realizado também aí a varfarina, né, antagonista da vitamina K. Só que a varfarina, a gente tem que ficar controlando o INR do paciente, e o INR ele tem que ficar entre 2 e 3, tá certo? Então destaque aí, né, a gente tem dois cenários. Aquele paciente com FA não valvar, né, que tem 0 pontos, sendo homem, 1 ponto mulher, esses pacientes não têm indicação de anticoagulação, né? Ou ainda, os pacientes com SCOD Chade-Svask maior ou igual a 2 para homem ou maior ou igual a 3 para mulher, esses pacientes têm indicação de anticoagulação. Então a gente tem aí uma zona cinzenta, né? Deu para perceber que a gente tem uma zona cinzenta. Qual é a zona cinzenta? São homens com SCOD Chade-Svask de 1, né? E mulheres com SCOD Chade-Svask de 2 pontos, tá? Então a zona cinzenta é essa. E aí, nesse caso, anticoagula ou não, né? A regra é anticoagular. Então, deve sim ser avaliada aí a prescrição de anticoagulante oral para homens com SCOD Chade-Svask de 1 e mulheres com SCOD Chade-Svask de 2, tá certo? Deve ser considerada anticoagulação. A regra é anticoagular, né? A exceção que não é anticoagular, tá certo? Muito bem. E aí, vamos lá, vamos para a pergunta da questão, né? Diz assim, em relação à abordagem terapêutica da fibrilação atrial nesta paciente, né, que a gente já viu que tem o SCOD Chade-Svask de 3 pontos, ele diz, é correto. Então, quer saber aí a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. O SCOD Chade-Svask é de 3, ok, sem indicação de terapia antitrombótica pela ausência de evidência de eventos prévios. Nada a ver, né? A paciente tem sim indicação de anticoagulação, tá? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. O SCOD Chade-Svask é de 2, sendo que o ponto é pelo gênero. Sem indicação de terapia antitrombótica, a gente já viu que o SCOD Chade-Svask é de 3 pontos, né? E mesmo que a mulher tenha um SCOD Chade-Svask de 2, né? Mulher com SCOD Chade-Svask de 2, a gente deve sim considerar anticoagulação, tá certo? Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. O SCOD Chade-Svask é de 3, com indicação de terapia antitrombótica. Perfeito, né? Então, ela tem o SCOD Chade-Svask de 3 e a gente viu, né, nas considerações que a gente fez, que ela tem sim indicação de anticoagulação, tá? Mas vamos ver a letra D. O SCOD Chade-Svask não se aplica nessa situação por se tratar de arritmia paroxística. Não tem nada a ver, né? Se o paciente tem uma FA, seja classificada como paroxística, persistente de longa duração, permanente, a gente deve aplicar o SCOD Chade-Svask e avaliar se o paciente tem ou não indicação de anticoagulação, tá certo? Então a alternativa correta é a letra C. Muito bem, então era isso que a gente tinha que falar em relação aí à conduta frente a um paciente com fibrilação atrial paroxística. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal e, é claro, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, porque isso ajuda no fortalecimento do canal do CardioSite. Espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!